Acender. Primeiro as meninas vão falar, depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Bom programa a todos. Boa noite a todos. A pessoa que está aqui, alguns já me conhecem, né? Porque eu frequento bastante esse espaço. E aqui ao meu lado tem a Isabel Whitman e a Mila Ramos. E nós três somos integrantes desse coletivo Elviras, que foi criado no ano passado, que é um coletivo de mulheres críticas de cinema, né? Então, cada uma vai falar um pouco da sua experiência e depois a Mila é a nossa mulher dos dados, né? A Mila é que, enfim, ela aplicou um questionário, né, para as mulheres que entraram para o coletivo e que permitiu a gente ter um perfil dessas pessoas que hoje estão na crítica e que entraram para o Elviras, né? Porque eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, até porque eu sou a mais velha da mesa, que é o seguinte: a gente constatou o que é o desejo da existência desse coletivo. A gente constatou que, apesar de existirem muitas mulheres que escrevem sobre cinema, elas estão bastante dispersas e muitas são invisíveis. Elas não são conhecidas, o trabalho delas é pouco conhecido, né? Em geral, muitas nem mesmo se reconhecem como críticas de cinema. Elas escrevem em blogs, em vários meios por aí e não se reconhecem como críticas. Então, esse já é um primeiro problema, né? Da gente visualizar. Então, muitas vezes tem festivais que querem convidar mulheres críticas para determinadas atividades, e aí havia pessoas que diziam assim, que não existia mulheres críticas. Não tem, né? Pode, desculpe aí. E aí a gente falou, não é... Tem alguma coisa errada assim, aí, né? Tem cada vez mais mulheres em todas as atividades, inclusive no audiovisual, na realização, na produção, no roteiro. Como que não tem mulher refletindo sobre cinema, ou vendo cinema criticamente, né? Então o coletivo nasce desse desejo de juntar esses esforços das mulheres que estavam, enfim, dispersas por aí e ter uma ideia de quem nós somos. E um grande orgulho para a gente nesse momento foi que tem Elviras em vários estados do Brasil, ainda não em todos, mas em vários, né? Teremos em breve representantes em todos os lugares. Então o Elviras nasceu desse desejo de pensar a mulher na crítica do cinema, né? Porque tem várias outras iniciativas sobre a mulher no audiovisual que visam aí contemplar as mulheres realizadoras, roteiristas, produtoras e tudo mais, mas as mulheres críticas estavam um pouquinho órfãs, né, de reflexão. Então o Elviras nasce desse esforço, dessa vontade de unir e estimular esse trabalho que é a crítica de cinema. Depois tem, por exemplo, falando da minha experiência pessoal aí, eu comecei a escrever sobre crítica de cinema na Veja São Paulo e eu era a responsável pela seção de filmes, né? Eu fazia o roteiro de filmes na Veja São Paulo. E esse roteiro, ele era, e até hoje ele é, bastante opinativo. Você faz as sinopses dos filmes, mas você assiste todos esses filmes e ele é tudo comentado. Ele é sempre não é uma sinopse neutra, ele é bem comentado. E fora isso, sempre havia, na minha época, os destaques, que era uma crítica maior, num quadradinho azul, que era o filme destaque da semana. E aí já começava a situação, vamos dizer, de inferioridade, porque eu era a responsável pela seção de filmes da Veja São Paulo, mas só que tinha a revista Veja em cima da gente, que era a revista principal. Então, assim, eu não era exatamente considerada uma crítica, eu era a roteirista, fazia o roteiro. O crítico mesmo era o da Veja, né? Então já era uma coisa de segunda classe o que eu fazia, né? Então eu já comecei a me incomodar ali com essa situação que não me parecia justa, porque eu era uma crítica tanto quanto ele, e a gente ainda tinha outro problema. A gente, toda semana, quando eu resolvia fazer o destaque da revista, da minha sessão, eu tinha que combinar com a Veja e ver se a Veja não estava dando uma crítica, porque se eles estivessem dando, eu não poderia dar também.
nem que as opiniões fossem diferentes, né? Quer dizer, eu até cheguei a colocar isso, Michael, por que a gente não pode... Ele gostou do filme e eu não gostei, ou vice-versa, por que a gente não pode fazer as duas opiniões? Não podia, porque a revista tinha que ter uma opinião monolítica, e a opinião monolítica era do crítico, e que era um homem, é claro. Então, essa questão, isso já faz mais de 20 anos atrás. Então, eu já tinha, para mim, que era uma situação profissional que eu precisava superar, porque não era justa, né? Então, isso mesmo sendo imprensa escrita. E a imprensa escrita hoje, como vocês podem ver nos jornais, que a espaço para crítica diminuiu muito, de maneira geral, né? Nos jornais, enfim, a crise da imprensa é uma coisa à parte. E os cadernos culturais que existiam há 20, 30 anos atrás não existem mais. Então o espaço da crítica, não só de cinema, diminuiu muito de maneira geral para todo mundo. Agora, mesmo assim, nos espaços que resistem, vocês podem ver que a esmagadora maioria dos críticos que são considerados, quando se pensa crítico, são homens, né? Eles que têm um status para dizer, para ter opinião. Se vocês pensarem, qual é a crítica de cinema que vocês conhecem, que costumam ler e acompanhar? Pouca gente vai lembrar das críticas. Então, por isso que o Elviras pensou em jogar essa isca, né? Mulheres que escrevem sobre crítica mostrem a sua cara e assumam que são críticas, que vocês estão, o que vocês fazem, saiam do armário, né? Que o que vocês fazem é crítica. Porque existe muito também o caso de repórteres de jornais, de revistas que vão cobrir festivais de cinema pelo Brasil. Elas assistem aos filmes, fazem comentários críticos, avaliam os filmes, mas se você fala para elas, você é crítica de cinema? Não, eu não sou crítica de cinema. Elas acham que tem que atingir um determinado degrau, fazer assim, 12 trabalhos de Hércules antes de ter o diploma, né? Para as mulheres esse caminho é sempre muito mais cheio de obstáculos e de até autoaceitação. Até do ponto de vista delas tem sido difícil esse caminho. Então a gente quis, com Elviras, trabalhar para acabar com esse complexo. E tanto é que o coletivo tem muitas críticas jovens, né? Como a Mila vai explicar para vocês. E esse, pra gente, é um ponto de honra, porque uma das ideias do Elviras é não só juntar várias gerações de críticas, como também que a gente possa ser um ponto de formação para a própria crítica, que seja um espaço de discussão, de formação, de troca de informações, que permita que essas críticas realmente se desenvolvam, persistam na profissão. Porque o que acontece é o seguinte: nos últimos anos muita gente apareceu e sumiu rapidamente. E isso explica também por que nós não temos tantas críticas conhecidas. Porque até a falta de estímulo, a falta de espaço, intimidou muita gente. A vida tem que seguir, a pessoa também tem que seguir um rumo profissional, tem que ganhar a sua vida, e elas acabaram desistindo. Então a gente queria fazer um esforço para que isso não aconteça mais tanto, né? Que essas pessoas que têm essa vocação, essa inclinação, possam fazer essa experiência e ir longe, realmente testar isso e ver se é isso que elas querem e não se intimidarem com esses obstáculos que intimidaram outras gerações, porque o espaço hoje é diferente, né? E acho que a internet, nesse aspecto, tem um aspecto que é de permitir a expressão de mais pessoas, né? Ele tem essa liberdade, que na imprensa escrita o caminho já é mais fechado, né? Então acho que o processo mesmo de seleção, de chegar a você poder se credenciar para ser um crítico é muito mais longo, muito mais complicado. Então a internet, com os blogs e tudo, ela permite que muita gente mais se expresse, bote a cara e, enfim, entre no jogo, né? Então o Elviras tem essa intenção de
de fomentar isso também, né? Que as pessoas possam se expressar e possam não sair da profissão tão rapidamente, porque há um espaço para isso. E aí a gente mostrar também que pensar se as mulheres críticas veem os filmes de forma diferente ou não, tudo isso a gente quer manter essa discussão, colocar essa discussão para fora. Como se tem essa discussão, se as mulheres realizadoras, que aumentaram tanto nos últimos anos, se elas têm um olhar diferente ou não, se as críticas veem os filmes de outras mulheres de maneira diferente ou não, porque isso também aconteceu, né? Mulheres realizadoras, às vezes elas sentem falta que outras mulheres críticas assistam aos filmes e tenham uma visão dessa, elas possam também contar com essa visão das mulheres assistindo aos filmes, e que nem sempre elas têm, né? Então a ideia é que isso possa acontecer, né? Que haja uma maior liberdade, uma maior diversidade nesse olhar, que todo mundo possa se expressar, né? E dentro disso também a questão racial, a questão transgênero também possa encontrar o seu espaço, a sua expressão, né? A ideia é que quem faça a crítica venha de todos os lugares, de todas as formas de ser, né? E que isso repercuta, isso também enriqueça a crítica como um todo, né? Não seja a crítica um espaço só de um determinado tipo de homem, de formação X, de um determinado lugar, né? De uma determinada formação intelectual, e que até gosta de determinados tipos de filme e não de outros, né? E aí fica aquela também questão do filme de mulherzinha, né? Existem determinados críticos que olham com preconceito os filmes de mulheres e falam, isso aí é um filme de mulher. Não, mas o filme de mulher não é gênero. E não raro é no sentido de diminuir, é no sentido pejorativo, né? Então a ideia é que a gente amplie esse espaço. Bom, não quero também me estender muito, eu queria passar a palavra para a Mila, porque a Mila tem esse quadro assim mais preciso, e eu acho que os dados que ela tem vão ser legais para a gente conversar. Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou dessa geração que a Neuza falou, da crítica de blog, né? Eu já escrevo há 5 anos num blog que chama Cenas de Cinema, e que, ao contrário da maioria, foi fundado por uma mulher, que também é uma cofundadora da Elviras, que é a Cecília Barroso. E pegando um gancho, Neuzinha, do que você falou, eu acho que a ideia do Elviras, a gente também quer passar a Manta aqui, que é uma dessas cofundadoras do Elviras, corrigir uma distorção. Eu ouvi essa palavra pela Leandra Leal e eu achei que se enquadra completamente no objetivo do Elviras, né? Eu vou dar um panorama como que surgiu a ideia de se formar esse coletivo. É desse incômodo que você mesmo citou, de que a gente participa de festivais, de mesas e de debates, nos encontramos em todos os lugares, mas quando você vai ver a mesa do júri ou a sessão de debates, sempre está a maioria representada por homens. Então, como que se chegou a essa conclusão? Exatamente pelo que você falou. A gente não se enxerga, às vezes, como crítica, então o próprio homem também não vai nos enxergar. E esse trabalho de Hércules que você falou, ele é muito verdadeiro, porque dentro do próprio coletivo, quando a gente estava fazendo um mapeamento de quem são as críticas, existiam os questionamentos. Mas não me considero como crítica, sendo que a pessoa tinha uma coluna no rádio e mesmo assim se questionava se o trabalho dela era um de crítica ou não. A sensação que eu tenho é que a gente precisa de uma validação de alguém de fora que fale, não, você é crítica, então, ok, eu vou aceitar que eu sou crítica. É uma autoimagem nossa que a gente tem, que eu acredito até que seja cultural, exatamente por não ter tanta visibilidade, a gente mesmo fica se duvidando o que é necessário ser crítica, né? Quantos cursos, quantos textos, quantos veículos, e quais veículos precisam validar que a gente é uma crítica ou não. Então, só continuando um pouquinho a história do Elviras, então esse surgimento surgiu basicamente no Festival de Brasília, que foi em setembro, ou seja, o coletivo tem cerca de 8 meses, exatamente por esse incômodo entre conversas de mulheres críticas
Foi feita uma primeira reunião que teve uma adesão muito, muito grande, que se aconteceu também no Festival do Rio, na mostra aqui de São Paulo, que é o momento em que eu entrei no coletivo. Também teve uma reunião em Salvador e a partir disso o coletivo foi tomando forma. Primeiro através de um grupo do WhatsApp, depois a gente criou um grupo de e-mails para facilitar a comunicação. E no Festival de Tiradentes, a coisa tomou uma forma tão grande que a gente sentiu a necessidade de ter um controle melhor, se mapear, até para a gente se comunicar. E foi uma coisa positiva, porque o que a Neuza falou, você começou a perceber que existem mulheres críticas, sim, estamos espalhadas em vários locais. Antes de eu falar um pouquinho dos dados, para quem não sabe, o nome coletivo Elviras é uma homenagem a Elvira Gama, que foi uma mulher pioneira, né, nessa escrita sobre audiovisual, lá em 1800. Então, em homenagem a ela, nós demos esse nome ao nosso coletivo. E como eu estava falando, hoje somos 92 integrantes em 8 meses, então é um dado bastante significativo. E estamos em 13 estados diferentes. Estaremos ainda em todos muito em breve. Só que assim, a gente já está nas 5 regiões do Brasil. Então, e isso com uma pouca visibilidade, é só de boca a boca, Facebook, a gente já conseguiu mapear essa quantidade de mulheres críticas. Isso e os debates, né, dos festivais que vem acontecendo, né? Quer dizer, desde Brasília, que foi aí o evento inaugural, aí o Tiradentes teve uma mesa das Elviras, né? Quer dizer, outros festivais, cada festival que tem uma mesa discutindo o Elviras, ele cresce mais um pouco e se torna mais visível a partir daquele local, né? É o que eu falo assim, não existe um trabalho tão proativo nosso, né, de divulgar, isso é só através de boca a boca. Sim, falaremos. Sexta-feira estaremos lá. E aí, só para deixar claro, o curioso é que a maioria de nós está localizado no Rio de Janeiro, em seguida em São Paulo, que são os grandes centros do Brasil. A gente segue meio que essa tendência do Brasil. Um dado interessante em relação à raça e cor, nós somos maioritariamente brancas, pelo menos nos intitulamos dessa forma. Mas o que me chamou a atenção é que o número de Elviras que não quis declarar, né, a sua cor, a sua raça, ocupou a 2ª posição. E investigando sobre isso, eu percebi que muitas não concordam hoje com essa classificação do IBGE, que foi que a gente acabou usando, porque na verdade a gente tem quebrado muitos paradigmas, né? Quando a gente quebra essa questão de gênero, homem, mulher, eu percebi que essa questão também, que cor que você é, também está meio que caindo de moda, né? As pessoas não estão mais querendo se intitular. Aí vem um dado que a Neuzinha falou, hoje nós somos entre 20 e 25 anos, a maioria das Elviras. Isso, a idade. E isso é um dado muito importante, porque a gente pensou sobre ele. Por que somos tão novinhas? Nunca se existiu mulheres críticas, está começando agora, é uma modinha? Não, na verdade, o que a gente enxerga é que nunca as críticas tiveram visibilidade, nunca foram mapeadas. Como você começou a falar, com o tempo você acaba sendo desestimulado e várias gerações de críticas foram sendo perdidas, não foram adiantes. Inclusive, um outro dado que eu vou me adiantar é que tem a questão da remuneração. Dessas 92 que hoje integram o coletivo, apenas 20% é remunerada. Então é difícil você manter um trabalho de crítica por um longo tempo, porque você tem conta para pagar, tem um momento que você precisa tomar uma decisão, né? Se vai continuar ou não. Sobre tempo de... Só para concluir essa questão da faixa etária, e fazendo gancho com o que você também falou, Neuzinha, hoje as formas de se fazer crítica têm mudado. Antigamente era só a mídia impressa, hoje a gente percebe que dentro do próprio coletivo nós temos mulheres que usam somente YouTube, só faz crítica através de YouTube,
podcasts, blogs, o que é bom. Eu entendo que você também tem muito acesso, pode dar o problema das pessoas também não terem cuidado com o que vão falar, mas eu prefiro corrigir o que vai ser falado do que não se ter um meio onde falar. E assim, e ter esse acesso, isso faz com que muitas mulheres, que aquilo que você falou, tem que o processo de ser crítica, de conseguir uma vaga num jornal, a gente está criando o nosso próprio espaço. Resumidamente, é isso. E mostrando que a gente pode fazer uma crítica de qualidade, ter um olhar sobre cinema de uma outra forma. Então, continuando, eu ia falar da questão do tempo de crítica. A grande maioria está na faixa que eu me encontro, de 3 a 5 anos. E isso é interessante porque dentro das que são remuneradas, a maior parte, na verdade, são as que escrevem por mais de 10 anos. Ou seja, é o que a Neuza mesmo falou, você tem que ter uma carreira. Você acaba, enfim, tendo uma carreira e conseguindo garfar lá o teu espaço. Né? Que se você desistir logo, você não vai achar. Não, e aí esse dado, quando você cruza essa informação, você entende por que a gente não consegue ver muitas críticas, porque se vão desistindo no meio do caminho, porque para você sobreviver disso, imagina, você tem que, daqui 10 anos, talvez você seja remunerado e talvez você consiga sobreviver disso, né? E muitos eu imagino até que use como composição de renda, não é o que sustenta propriamente dito. Uma outra questão importante em relação à remuneração, seguindo a tendência, né, social do Brasil, as mulheres brancas são a maioria também remuneradas, né? Então, mais de 50%, 61% das críticas remuneradas se intitularam como brancas, digamos assim, que também é um dado alarmante, que na verdade só segue uma tendência que a gente vê no Brasil. E eu, para terminar essa primeira parte aqui da minha fala, eu queria falar do momento, né, social em que o Elviras nasceu. Que eu acho que não foi... A gente não apareceu do nada, né? Existe um contexto que levou à criação desse coletivo, que digamos que é a retomada dessas revoluções, né, femininas. E curiosamente passou, né, semana passada a questão do Zé Maia, do cara do Big Brother. E aí, para meio que contextualizar, eu vou ler um pedaço de um texto, de uma crítica que uma das integrantes do coletivo escreveu, que é a Ivana Bentes, na época da Marcha das Mulheres, que foi em janeiro, que aconteceu em 20 países, que o que ela fala, para mim, na verdade, resume qual que é o motivo da existência do Elviras. E assim, para mim é o porquê eu me dou tanto pro Elviras. Eu já fiz parte de outros 2 grupos de críticos, da Liga dos Blogs e da Sociedade, e hoje assim, o meu tempo dedicado ao cinema é basicamente pro Elviras. Então eu vou ler, ele é curtinho, o que a Ivana fala. No Brasil, os femininos de todos os tipos emergem e explodem. Marcha das Vadias, Marcha das Mulheres, Marcha das Margaridas, hashtag Meu Primeiro Assédio, Think Olga, hashtag Agora Que São Elas, movimentos históricos e movimentos de novo tipo, nas ruas e nas redes. Mulheres que disputam visibilidade e protagonismo, autonomia e liberdade no consumo, na política, na produção de conhecimento, nos bares, nos esportes, sobre seus corpos e vidas. Sofremos um golpe misógino no Brasil com o impeachment da primeira presidente eleita Dilma Rousseff, que ativou a preocupação com a baixa representação feminina em todas as esferas de poder de decisão. Ficou claro que, para mudar a cultura política misógina, será preciso mais que a lei de cotas, que estabelece uma proporção mínima e máxima de candidatura por gênero a cada pleito nos partidos, por exemplo. Ou seja,
A lei de cota para as mulheres não é cumprida, porque não bastam medidas de cima para baixo. Elas são um avanço, mas a mudança não acontece por lei nem por decreto. Tem que se mudar a mentalidade de uma sociedade patriarcal, de uma mídia que dá pouca visibilidade às mulheres, ou as deixa em lugar secundário, que reforçam o estereótipo de o lugar das mulheres. Seus papéis sociais e toda uma série de preceitos, etiquetas, comportamentos restritivos para mulheres narrados e repetidos cotidianamente. As mulheres continuam tendo muito mais obrigações do que direitos. Os homens continuam em pânico com a autonomia das mulheres, com a legalização do aborto, com a regularização da prostituição como profissão, com a equiparação salarial, com o fato de estarem perdendo domínio sobre os nossos corpos. Existem causas que valem toda uma vida. Mas a luta das mulheres passa por aceitar muitas diferenças, inclusive entre os feminismos, para se tornarem um dos maiores campos de resistência global. Então, eu acho que isso resume muito... Pode deixar. Então, acho que isso resume muito o desejo do Elviras, que é de representatividade nesse meio que a gente se encontra hoje, que é o de crítica. A gente nada mais quer do que ter essa igualdade para corrigir essa distorção. Eu gostei muito dessa palavra porque eu acho que é isso, não é brigar com o homem, ser maior, ser menor. Existe uma distorção histórica em várias esferas e a gente, como crítica, está tentando corrigir a nossa, pelo menos está fazendo a nossa parte, né? Então era isso que eu preparei. E também, eu esqueci de falar, engraçado, mas que eu também fui, eu comecei na imprensa escrita, eu trabalhei em jornal há muito tempo, trabalhei na Veja São Paulo, que foi que eu comecei na crítica, mas eu também fui para a internet porque é o caminho natural, né? Eu tenho um site desde os anos 2000, o Cine Web, eu também tô na internet porque esse é o caminho natural mesmo, eu acho que de todo mundo. E da crítica cultural em particular, né? É onde realmente a crítica de cinema pôde se escorar sem preocupação de espaços, tal, e a reflexão, os tipos de crítica. Então, por isso que a internet se tornou esse espaço que hoje tem os vídeos, os Snapchats e outras coisas, que na época não tinha. Mas, de qualquer forma, é aí que está o espaço da liberdade, e que o grande problema continua sendo a remuneração. Ainda não se achou uma equação econômica satisfatória. Isso tem a ver com a própria história da internet, né? Em vários lugares. Mas isso eu acho uma questão também de persistência, né? Da mesma forma que todas as outras, pelo trabalho conjunto de um monte de pessoas que isso vai encontrar outro caminho, né? Bom, agora eu queria chamar a Isabel Wittmann para ela falar da experiência dela aqui no Elviras. Bom, a Mila já trouxe os dados para a gente, então essa parte mais técnica eu vou deixar um pouco de lado e eu vou usar um pouco a minha própria trajetória para comentar essa experiência de ser mulher e crítica de cinema. Eu comecei a escrever críticas há 8 anos, assim como a Mila foi usando esses espaços da internet. Eu criei um blog e não esperava que isso ia dar em nada, só pensei, vou ter um espaço onde eu possa me expressar, talvez alguém vai ler. E a internet é isso, né? Ela permite que a gente crie esses espaços e que vão atingir algumas pessoas, não necessariamente muitas, mas que tem essa democracia, né? Essa abertura para a expressão que às vezes nas mídias tradicionais se torna muito restrito. E há cerca de 4 anos eu me aproximei de um site tradicional, já um site estabelecido, um veículo que faz cobertura de cinema, e ofereci meu material para eles e perguntei se eles tinham interesse em que eu produzisse algo similar para eles. E eles aceitaram, né? E então, nesse momento, eu continuei na internet, mas já dentro de uma estrutura rígida, estabelecida, mais tradicional, um site com 19 anos já, e me tornei colunista desse site. O que acontece é que nesse momento eu comecei a perceber que eu poderia
me considerar uma profissional, talvez, isso com 4 anos já escrevendo. Mas toda vez que eu comentava isso com algum colega, homem, vinha uma resposta: você não é crítica de cinema, você é colunista, você é articulista, o que você faz não é crítica. Então eu ficava me questionando, porque em paralelo com a coluna eu continuei mantendo minhas críticas no site, e eu pensava, mas eu tenho colegas que também têm só blog, não escrevem em uma mídia tradicional, num jornal, numa revista, e eles se intitulam críticos de cinema e são aceitos como críticos de cinema. Então onde está a diferença? E eu perguntava isso para as pessoas, ninguém sabia responder aonde estava realmente essa diferença. Então, há alguns anos aí eu também, como a Mila, passei a integrar essas associações de internet, que é a Liga dos Blogs Cinematográficos e a Sociedade Brasileira de Blogueiros Cinéfilos, e eu demorei muito para ter coragem de fazer minha candidatura, porque eu achava que era um passo assim, muito no sentido profissional, e que eu não me colocava nesse patamar porque os outros diziam que eu não estava nesse patamar. E chegando lá eu vi que não era nada disso, que eram simplesmente grupos de pessoas que escreviam sobre cinema sem nenhum segredo, exatamente como nós fazíamos, né? Mas quando eu passei a integrar esses grupos, eu percebi o seguinte: em ambos, as mulheres que integravam os grupos ficavam entre 15% e 20% dos membros. E eu ficava me perguntando por quê? Se a internet é esse espaço democrático, onde todo mundo pode criar um blog e a partir do seu próprio blog gratuito, sair escrevendo e depois de um tempo se candidatar a uma vaga dentro de uma associação de blogueiros ou coisas do tipo, por que nós ocupamos só 15% desse espaço, se todos podem participar? E essa é uma pergunta que, na verdade, parece simples, mas é complexa, né? Não tem uma resposta só. Passa por todas essas experiências da nossa autoaceitação e também da aceitação externa, né, dos nossos colegas e das pessoas que estão nos lendo. E o Elviras, ele veio para mim como uma forma de perceber que outras mulheres existem, né? Então isso nos fortalece, a gente conviver com outras mulheres que estão escrevendo, estão buscando um espaço profissional, e mesmo essas que estão começando, como a Mila falou, que a maior parte tem entre 20 e 25 anos, né? E com essa auto-intitulação de finalmente a gente chegar nesse momento e dizer: nós somos um coletivo de críticas de cinema, assumir esse título profissional e assumir isso como uma maneira de nos definir, parece que isso nos dá força para continuar fazendo o que a gente já fazia e às vezes só não usava o termo para definir. E o que eu acho importante também, como isso já ficou patente em diversos debates que as Elviras participam, é que nós não somos um bloco homogêneo, né, de pessoas. Então existem divergências, nós temos posicionamentos diferentes, posturas diferentes e opiniões, até mesmo sobre filmes que tratam de representação feminina e tudo, mas gera o debate e fortalece os nossos feminismos, né, que são muitos e são diversos, né? Então, para mim, o Elviras foi importante nesse sentido, e agora, junto com a Samantha, que está aqui presente, né, nós também temos um projeto justamente de pensar o papel da mulher no cinema também para além da crítica, mas pensar também nas realizadoras. Então a gente também está com o Feito por Elas, que tem essa questão de debater, discutir, divulgar o cinema que é realizado por mulheres, as cineastas, as obras delas. Então eu acho que é um complemento, porque existem as mulheres atrás das câmeras e existem as mulheres que estão escrevendo sobre cinema, e muitas vezes existe esse diálogo entre o que está sendo feito, o que está sendo consumido, e a gente mesmo no Elviras já recebeu mensagens, por exemplo, de diretoras pedindo que se alguma mulher poderia escrever uma crítica sobre seu filme, porque a recepção que existiu em algum festival ou em alguma exibição, alguma mostra, foi completamente de críticos homens, e que não necessariamente... É difícil dizer assim que existe um universo feminino, eu não gosto de dizer isso, mas que não necessariamente captaram
aquela mensagem que a diretora estava querendo colocar naquele filme, e às vezes do ponto de vista de uma mulher que tem alguma questão de subjetividade em comum com o olhar da diretora, faz diferença dentro desse conjunto heterogêneo que nós somos, né? Assim, não temos o mesmo olhar, não é o olhar feminino, porque isso não existe, mas são olhares de mulheres com experiências múltiplas, experiências profissionais múltiplas e opiniões diversas. Eu acho que um exemplo dessa divergência foi as opiniões dentro do coletivo sobre o L, o filme com a Isabelle Huppert, que dividiu e divide muito as opiniões, né? Porque tem uma questão ali de representação feminina forte, né, com um assunto como estupro no meio da história. Então eu acho que ali ficou bastante claro que essa diversidade que tem no Elvires uma diversidade de todas as formas, né, ela é importante, e ela foi bastante, né, as conversas em torno desse filme, como de outras coisas, tem sido bastante rica e tem mostrado que o coletivo está diversificado e a gente espera que fique cada vez mais, né. Essa questão do L, acho que deu polêmica até quando a gente divulgou a lista dos filmes, né? Que a gente votou os melhores, né? Os elegidos. Do ano, e o L ficou na frente. É questionado, como que vocês escolhem? Que ficou indignado. Então, mas essa questão de ser heterogêneo é muito importante. Isso só faz com que a gente cresça, né? E completando o que a Isa falou, a minha experiência com Elviras, o que eu percebo, porque as discussões são diárias, assim, tem a pauta para uma vida toda, mas é um local que eu acho que eu falo pela maioria, a gente se sente muito acolhido lá, a gente tem uma liberdade para falar o que a gente pensa, sem ter aquele julgamento maldoso, né? Digamos assim, nossa, então você vai ser excluído, você não é mais uma crítica porque você está falando determinada coisa. Então existe um encorajamento, exatamente, né, para a liberdade de expressão mesmo, né? Para ninguém ficar intimidado de falar o que pensa, e pode achar o que for. E como essas experiências são diferentes, é claro, tem gente, a maioria do pessoal tem 20 ou 25 anos, que é a minha experiência profissional, né? Evidentemente, eu não posso pensar igual a essas meninas, mas claro que elas trazem muita coisa para mim, tanto quanto eu trago para elas, né? Existe uma troca constante, que elas têm um olhar novo que vem de outro lugar, e eu acho isso muito rico, essa convivência que eu sempre achei horrível, né? Um lugar que é um conselho de anciãos, né? Que manda em tudo, e ele sabe tudo, e aquelas pessoas têm que abanar porque eles são os sábios, né? Eu acho que isso não pode existir dentro do Elvires como dentro de lugar nenhum, né? Inclusive. Pode contar. Não, inclusive não tem uma opinião certa para ter sobre um filme, né? Acho que a questão do L foi muito boa, porque não tem. Você pode achar muita coisa e isso tem base. E o L é representativo porque é um filme com a personagem principal, uma mulher, naquela situação, então foi muito interessante. Não, eu queria complementar, Neuzinha, só a questão, uma coisa que eu fiquei meio que chocada, e como a gente às vezes não se dá conta, a gente que está em São Paulo, no Rio, eu lembro que uma vez uma das meninas que mora em Manaus, né, a gente comentando sobre determinado filme, ela, nossa, mas esse filme nem chegou aqui ainda, então se a gente aqui no grande centro, a gente tem uma dificuldade de ser uma crítica, vocês imaginem o pessoal que está em locais mais afastados. Outros estados têm essa dificuldade de acesso. Até de ver o filme, né? Sim, na verdade eu estou morando aqui em São Paulo há 5 meses e eu morava em Manaus. Então, passei exatamente por essa experiência, porque nós que estamos em Manaus, estamos tentando fazer uma cobertura sobre cinema lá, e eu digo que provavelmente não é só Manaus, é diversas outras cidades. Se em capitais é difícil, imagina quem está no interior. A gente não consegue ter acesso aos filmes, tem que estar sempre correndo atrás, buscando meios de acessar. Os filmes que chegam no mercado mesmo, no circuito, geralmente são aqueles muito comerciais. Então, essas meninas que entraram no Elviras e que são de Manaus, acompanho o trabalho delas, assim, é um trabalho incrível e é um trabalho de luta, porque é trabalhoso mesmo conseguir acessar
e se manter tantos anos tentando fazer essa cobertura sem ter os meios que possibilitem isso de uma maneira tranquila. Esse é um dos desafios também que o Elviras enfrenta, né? Já pode falar um pouquinho, não? Pode sim. Eu estou achando muito curioso, porque o fenômeno que vocês estão falando se refere a um grupo, um segmento, né? E com as mesmas características que tem no Congresso, que tem na literatura. Enfim, esse mundo patriarcal, ele não é vigente mais, apenas ele tem poder econômico, mas ele não tem força de expressão. Nós estamos vivendo um tempo anêmico, de letargia. Então é justíssimo o que vocês fazem entre vocês. Mas eu estou achando uma coisa que me estranha muito, porque eu tenho idade, né? Eu tenho 84 anos. Eu peguei o tempo do Estadão, do Suplemento Literário e do Jornal do Brasil. E eu sou músico, mas eu lia tudo. Eu tinha interesse por cultura, não por cinema. E às vezes eu sinto uma certa coisa muito fechada, assim. Porque para ser crítico de qualquer coisa, você precisa ter conhecimento. Mas não é de tecnologia. Aí é bagagem. Uma bagagem de vida. Pode ter 18 anos, mas ter vivido grandes experiências. Mas às vezes eu sinto, se nós sabemos que vivemos uma economia paupérrima, que se baseia no mercado, é aí que está o problema político, de representatividade, mas não é das críticas. Eu não me sinto representado no Congresso. Cada vez são caras mais ricos, mais poderosos e comprometidos com grandes corporações. Então a coisa é tão mais complexa que às vezes eu sinto assim uma certa... Mas a gente não quer discutir a representatividade dos cidadãos brasileiros no Congresso, porque senão o espaço da vela não vai dar, né? Não, evidentemente a gente concorda com o senhor, mas nós estamos aqui para conversar sobre as mulheres na crítica. Senão a gente vai se dispersar muito. Eu peço que o senhor se atenha ao tema, porque esse outro é complicado demais. Mas eu não estou falando do Congresso, eu estou dizendo da representatividade do povo, das pessoas. A gente não se sente mais representado. Não é o Congresso em qualquer coisa. Agora, quanto às mulheres, elas estão em ascensão, e não é no cinema, na crítica, é em tudo. O nosso perigo é lutar contra as celebridades. Que uma Luana, não sei o que lá, começa a xingar o Lula. Minha sobrinha veio falar, o guru dela é essa Luana, uma idiota artificial. Então, eu digo, mas no Brasil o problema é muito mais complexo, só isso. Porque falar, a gente precisa conhecer e ter inteligência. Isso de ser para todos não quer dizer nada. Isso não é democracia, nem nada. É justamente uma certa... por sermos inofensivos. Nós não representamos ameaça. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu quero me solidarizar, viu, com o companheiro que falou, porque eu entendo o que ele estava falando. E política está em tudo. Sim. Eu concordo. E representatividade também tem que estar em tudo. Por exemplo, por que um crítico em qualquer área, né? Eu sou jornalista, na política também. Por que um crítico se torna mais respeitável que um outro? Grosso modo, porque ele representa mais a voz de um grupo maior, né? A crítica, vocês falaram aí de um filme L, eu estava brincando aqui, falei, nossa, adoraria discutir com todo mundo aqui, L, porque quando você fala estupro, eu tenho dúvida se aquilo foi estupro. Essa é a minha discussão no filme. Foi estupro aquilo? Então, essa é uma discussão. O que eu queria perguntar para vocês, mesmo como feminista que sou, e do movimento de mulheres e feminista, e cinéfila, eu queria perguntar, ela falou ali, não dá para ter uma opinião feminina, um cinema feminino, não dá mesmo. Porque o feminino está em todo lugar, está nos homens, inclusive, o feminino. Tem nada, né? O feminino é múltiplo, variado. Agora, o que eu queria saber de vocês, se alguma de vocês se entende como feminista. E aí eu acho que existe. Feminismo existe. Eu sim. Também. E eu acho, inclusive, que o feminismo tem muito a ver com a pauta e com a forma como o Elvira se constituiu. A base do Elviras foi em cima de uma proposta feminista,
de fortalecimento das mulheres enquanto profissionais e de também fomentar as novas profissionais que estão chegando nessa área, né? Então acho que é muito importante a gente ter essa visão e nas nossas discussões internas ao grupo é sempre comentado sobre a importância de nós, enquanto mulheres, termos essa postura e esse discurso feminista em público também, né? Mas o feminismo não é só porque mulher, não. Não, e são feminismos, né? Não é um feminismo só, porque existem posturas... Não é só por ser mulher. Sim. Enfim. Oi. Filipe. Eu entendi o que o colega disse, eu queria até estender a pergunta dele para termos práticos e poder colocar em algumas ferramentas que eu sei que eles são úteis e possíveis hoje em dia para tentar transformar esse modelo econômico que infelizmente se torna cultural no momento que ele impõe uma hegemonia. Então, nós estamos conversando quando chegamos sobre Guardiões da Galáxia 2 e eu incrivelmente feliz dele ter passado no teste de Bechdel e pensando, nossa, como assim eu tenho que ficar feliz de um filme hegemônico disposto para as massas passar um teste que deveria ser tão simples que todos os filmes deveriam passar. Para quem não conhece, tenho certeza que a mesa vai explicar melhor. E o quanto é útil vocês, inclusive eu acho que foi o primeiro coletivo, a primeira organização que se pronunciou no Brasil em apoiar o teste, e o quanto coisas como essas não só defendem o olhar da mulher no cinema, não só da realizadora, da realização, da representação e da representatividade, porque há muitas mulheres no cinema hoje em dia. O problema é se elas ainda estão sendo objetificadas. Porque se as realizadoras, ou as roteiristas, ou a produtora não puder, talvez, dar uma subjetividade a essa objetificação, só se reproduz um modelo reiterado na história, sem o feminismo da colega anterior. Então, e como ao mesmo tempo, para complementar a pergunta, esse olhar pode libertar outros olhares periféricos de minorias de direito, como de raça, LGBT, indígena, e que eu sei que é um coletivo que também se preocupa com isso, já que o olhar hegemônico tende a invisibilizar essas particularidades também. Sim. Sobre o teste de Bechdel, seria um teste que foi proposto por uma cartunista americana nos anos 80, e a teoria do teste era a seguinte: a proposta era que o filme tivesse duas personagens mulheres, essas personagens tivessem nome, ou seja, elas fossem realmente alguém naquela narrativa, e elas conversassem entre si, ou seja, não estivessem em núcleos separados, e conversassem sobre um assunto que não fosse um homem. Ou seja, que a própria história delas não girasse em torno de uma vivência masculina ou de um personagem masculino, que elas tivessem sendo representadas como alguém com uma narrativa própria. E pode parecer muito simples, mas a grande maioria dos filmes não passam nesse teste. E esse teste ele começou a ser adotado por alguns cinemas na Suécia, e depois que começou a ser cobrado e existirem legislações específicas no país nesse sentido, os filmes produzidos no ano passado no país, mais de 80% passaram no teste. E os filmes dirigidos por mulheres, 100% passaram. Mas isso com um incentivo de legislação federal. E que é uma coisa que dificilmente vai acontecer no Brasil, por exemplo, uma legislação que interfira nesse nível em termos de roteiro e de representação dentro das narrativas de cinema, né? E aí, pegando esse gancho da pergunta, junto com o Elviras, ele realmente adotou esse selo do teste de Bechdel. As críticas que compõem o quadro do Elviras, a partir faz 2 semanas mais ou menos que foi feita essa reunião. Daqui para frente, as críticas que escreverem textos a respeito dos filmes vão colocar esse selo dizendo se passou ou não nessa avaliação do teste. E isso foi feito junto com eu esqueci agora o nome dela, mas a moça que... Ellen Tej. Ellen Tej, isso. Que é a mulher que lá na Suécia começou a adotar esse selo e faz uma série de campanhas, né, nesse sentido ao redor do globo. E não só do teste de Bechdel, mas ela trouxe também a possibilidade de fazer o mesmo teste aplicado, mas em relação à raça e etnia.
E aí seriam 2 personagens não brancos com nome que conversem entre si sobre algo que não seja um crime, uma ação criminosa. E aí, de novo, a gente se pega pensando, parece muito simples, mas a grande maioria dos filmes também não passa nesse teste. E aí a gente entra numa questão de representação, que é um problema, por enquanto, até interno do Elviras, porque as mulheres têm pouca representação, mas as mulheres não brancas têm menos ainda. Nós estamos num quadro em que, como a Mila falou, 60%, acho, né? Das mulheres que compõem o Elvira se identificam como brancas. E aí existem uma série de intersecções em termos de identidades e marcadores aí, que tem gênero, tem raça, etnia, idade, classe, e que complexifica a forma como as pessoas estão sendo representadas e como elas se enxergam nesses filmes, porque dependendo da forma como você se identifica nessas categorias, você não se vê representado em cena, e isso é um grande problema. Ô Isa, só para complementar, quem se identifica como negra é apenas 7%. Então é um dado importante para complementar o que você falou. Isso num país que tem mais que a metade da população negra, né? Então isso é grave, né? Mas aí entra também uma questão que eu vou problematizar um pouco, que é, às vezes, o espaço da crítica, mesmo com a facilidade da internet, ainda é um espaço elitizado. E aí determinadas pessoas e grupos sociais não têm... Eu deixo só uma provocação, porque às vezes a gente tem que refletir mesmo, né? A gente está tentando propor uma integração e uma visibilidade maior para as mulheres na crítica, mas ainda assim não são todas as mulheres que estão conseguindo ter esse espaço, né? Sim, com certeza. Alguém mais tem? Luísa. Oi, mas é bem simples. Inclusive eu cheguei muito tarde, nem poderia problematizar mais. O que me parece fascinante, né, no Coletivo Elviras isso aconteceu de uma maneira muito rápida, nacional, né? Porque além de tudo que você conversou aqui, tudo que foi conversado aqui, né, sobre a questão da discriminação, das críticas e tal, o que a gente tem em termos de exibição no país é um outro tipo de discriminação. Os filmes não chegam, né, a todas as cidades, certo? Inclusive, mesmo na Abracine, do qual eu também faço parte, além do Coletivo Elviras, o João Luiz costuma falar, eu sou o único crítico da Abracine que é de Campinas, que é de uma cidade do interior, quer dizer. Então, são muitos filtros. E o que me parece fabuloso dentro do coletivo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, é que ele nos traz a realidade, assim, tanto a gente leva a coisa, então vem a Ellen Page para cá e estamos falando do selo, de uma maneira que você não vai ler mesmo na imprensa, quer dizer, tem esse fórum de discussão, mas também começa a compartilhar toda uma experiência crítica sobre filmes, né, instigando, filmes que de repente lá onde eu estou não vai nem passar, eu não sabia, não tinha referência, enfim. Então isso tudo contribui para ampliar e muito, não é, o conhecimento que se tem sobre cinema também, né, além da questão da perspectiva feminista sobre essa produção. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho isso, porque isso me parece a coisa mais fascinante do Elviras. Eu acho que uma das coisas legais, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp nosso que é bastante ativo, né? O telefone apita o dia inteiro, né? O dia inteiro mesmo. E muitas vezes chegam coisas assim, alguém lê um artigo legal em algum lugar e compartilha aquilo. Também essas coisas, tipo Zé Maier e Caio Blá, essas coisas também chegam, a gente também comenta isso, né? Porque é uma coisa que está no nosso cotidiano, né? Como mulher, isso também existe. E eu acho essa troca fascinante. Eu acho muito legal esse compartilhamento, que é muito vivo, né? É muito imediato. Quer dizer, é aí que a tecnologia é bacana, né? Tem esse aspecto de a gente poder trocar isso. Alguém manda um link de um artigo que, se alguém talvez não me chamasse atenção, eu poderia perder de tanta coisa que tem, né, nesse espaço virtual, né? Tem um exemplo bacana, Samantha sabe do que eu vou falar, que na verdade tem uma senhora que faz parte do grupo, não lembro, acho que ela tem uns 60 anos nessa, e ela faz crítica no YouTube. E quando ela se inscreveu para fazer parte do Elviras, porque a gente avalia, assim, valida se a pessoa realmente é uma crítica, se tem um meio de escrita,
E aí ela mandou os vídeos dela e falou, eu quero entrar no Elviras mais com aprendiz, eu quero aprender. E todo evento que a gente faz, ela mora no Rio, ela participa, ela troca. E o contraponto disso é a Letícia, que terminou a tese dela falando sobre cinema, a representatividade das mulheres no Caça-Fantasmas e no Mad Max. E ela cita as Elviras como apoio para ela até melhorar esse embasamento dela, né, durante a tese. Então, são dois exemplos dessa heterogeneidade que a gente fala, né, de lugares distintos. A Letícia mora em Salvador, e de pessoas que lá podem de trocar. Para mim, esse é o exemplo maior de troca e do que vale a pena eu me dedicar ao coletivo, né? Eu falo da Samantha porque a Samantha acompanha a Ivanete nos eventos, e ela mesma me fala como ela se dedica, ela anota tudo que a gente conversa, link, até porque a gente troca muito material também de aprendizado. A gente acaba disponibilizando no Google Docs, troca por e-mail, até para se ler. O que você estava falando, Luísa, da questão de estar em todos os estados, eu não sei se você estava aqui na hora que eu comentei, de que às vezes a gente está comentando de um filme e aí tem alguém que fala assim, mas esse filme ainda não chegou na minha cidade. Então, além do problema de ser uma mulher no meio crítico, você ainda nem, digamos assim, não tem nem o seu material de trabalho acessível, né, que é o filme. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, daqui a algum momento propor também da gente, como Elviras, tentar levar filmes, tentar de alguma forma, com a nossa força, expandir, né, que se tenham filmes fora desse eixo, né, que a gente vive aqui, Rio-São Paulo. Boa noite. Eu queria perguntar para a Isabel se você viu o filme Joaquim, e se viu, falasse alguma coisa. Desculpa, eu não assisti ainda. Eu assisti. Porque você quer saber o que exatamente? O quanto tem de fiel àquele romance, à fuga? Não, na verdade é o seguinte, a proposta do filme, eu vou falar rapidinho, porque acho que eu não quero que a gente fique dispersar muito, justamente deixar de lado o herói Tiradentes e tentar imaginar quem ele foi. E se não há muita informação histórica sobre quem ele realmente foi. Então o filme faz um exercício de imaginar quem pode ter sido essa pessoa vivendo naquela época, com aqueles grupos sociais, raciais com que ele vivia. E eu acho que tem uma coisa muito feliz, aí já puxando para uma coisa que me interessa como Elvira, que tem uma personagem feminina muito interessante, que é uma mulher negra, escrava, e que tem uma trajetória assim, de empoderamento, de rebelião, que é sensacional. E ela é a principal personagem feminina do filme. Então, só por isso, acho que o filme já vale muito uma visita e uma reflexão, né? Pra gente. Porque e é uma coisa assim, se você pensar bem, até o Marcelo Gomes, o diretor, falou isso, a semente a gente fala muito na cultura negra no Brasil, que ela trouxe a música, ela trouxe não sei o quê, mas a rebelião também é uma delas. Claro, o quilombo foi a primeira forma de rebelião desse país, né? Então a gente deve isso à cultura negra também. Eu acho que o filme colocar isso pra gente pensar é sensacional. Machado de Assis e Lima Barreto são figuras extraordinárias. Ninguém fala. O homem também não é levado em conta. O processo é tão desumanizante que o importante é que as pessoas não existam. Esse é o grande problema, mas eu acho que isso tem que ser resolvido através de valores universais. Aí extrapola, porque todo filme é uma leitura aberta. Você se identifica. Neuzinha, meninas, na verdade, assim, mais para o pessoal saber,
Queria saber como é que foi a recepção, a chegada do coletivo, tanto no meio dos críticos como nas outras pessoas, se vocês têm esse feedback, e assim, os próximos passos do coletivo, para as pessoas saberem também, assim, inserção em festivais, quais são os movimentos que o coletivo está fazendo nesse sentido, os objetivos que vocês não conseguiram colocar em prática, porque assim, uma coisa que a gente percebe claramente é que a página do Facebook foi criada bem recentemente, em janeiro, e já tem quase metade, ou mais da metade, das curtidas, por exemplo, a página da Bracini, que tem mais de 4 anos de existência. Então, assim, o quanto, de repente, uma demanda que, de fato, existia, já reprimida, em torno de um olhar de mulheres sobre o cinema que quase não estava sendo divulgado, digamos que existia, mas ninguém conseguia ver porque era invisibilizado, e como é que essas políticas e essa coisa interna do coletivo está se colocando no mundo. Ele precisava concluir, talvez, cortado, talvez. É mais ou menos, para continuar o mesmo raciocínio, eu acho uma coisa estranhíssima do nosso tempo, que existem todos, é uma fragmentação, que o cineasta fala de cinema, crítico fala de crítico, músico, e quase ninguém vê filme, músico não vai ver filme, e assim por diante. Então não existe uma integração cultural, porque nós não temos um projeto cultural, nós estamos na mão de bandidos confessos. E, então o problema é tão mais complexo, e eu acho admirável o que vocês fazem. Mas é para vocês mesmos, para vocês terem uma chance ao sol, né? Lugar ao sol. Mas é pouco, porque sem haver uma noção... A cultura também é um território onde a gente pode ter atuações políticas. Eu acho que isso... E o Elviras, sem dúvida, tem uma dimensão política também, até por ser assim, até por ser essa forma de expressão de conquistar espaço. E uma das coisas, assim, para responder um pouco o que a Sam falou, eu acho que uma coisa que eu acho que foi uma surpresa foi que, justamente, eu acho que depois que o Elviras foi, enfim, lançado lá no Festival de Brasília, como ele repercutiu rápido até, né? Quer dizer, logo a ideia foi muito bem aceita, né? Por muita gente, né? Eu fiquei surpresa assim com a rapidez com que ela foi aceita. Eu acho que ela repercutiu porque ela já vinha de uma demanda reprimida, né? Exatamente. Faz tempo, porque eu sou da Bracini também, e eu sei que lá dentro a gente luta, e a Luísa também é sócia, que a gente luta para justamente aumentar o número de sócias lá dentro, que é minoritário, e continua sendo minoritário, né? E a gente está sempre fazendo essa reflexão que precisa aumentar o número de sócias que é uma associação nacional de críticos de cinema e que precisa ter mais sócias mulheres. Então acho que o Elviras, que veio depois, ele pegou essa causa e aí incendiou porque tinha essa demanda reprimida mesmo, né? Não, eu fiz um levantamento, acho que na Bracini também são 20% de mulheres. Não, mas dá 20%. Entraram novas sócias, mas a proporção continua a mesma. Não aumentou a proporção, não. Entraram novos sócios também. Sobre o que você falou, Sam, eu costumo brincar que existem 2 marcos dentro do Elviras. Quando ele nasceu lá no Festival de Brasília e em Tiradentes, quando ele na verdade se tornou mais conhecido. E assim, quantidade de mensagens, de curtidas, de e-mails que aconteceu nesse período foi meio que enlouquecedor, até pra gente conseguir dar vazão nisso, de responder, de organizar. E a partir disso surgiu uma ideia que eu esqueci de falar, que é a divisão em grupos. Na verdade, a gente trabalha em 5 grupos de trabalho, como a gente chama, até para não ficar muito concentrado e todo mundo poder participar. E um deles é o grupo acadêmico, que aí faz parte desse próximo passo que você questionou, que é de começar a ajudar, né, de fomentar, né, as críticas, de ajudar a gente a se desenvolver. Os próximos passos. Sexta-feira, né, a mesa. Tem uma mesa no É Tudo Verdade, na sexta-feira, no Centro Cultural São Paulo, 5 horas da tarde. Uma mesa também sobre as mulheres na crítica e no documentário em particular, por causa do festival, né? Então é uma mesa que vai também a nossa participação lá. Todo mundo está convidado também. Já muito bem-vindo.
Gente, a vela acabou. Eu achei que era a vela de 7 dias. Infelizmente, não. Mas se vocês quiserem terminar, falar alguma fala. Gente, eu acho que, sei lá, é claro que é só uma conversa inicial, acho que tem muita coisa para conversar e com certeza vai ter muitas outras iniciativas aí daqui para frente. Eu quero agradecer o SESC que por acolher a gente, convidar o SESC. O SESC convidou as Elviras para estarem aqui hoje, eu agradeço esse encerramento aí do Festival dos Melhores Filmes. Então, fica um agradecimento. Então, gente, a gente agradece a presença de todos. Aproveito que já levantou a bola, amanhã a gente vai passar o Joaquim, quem quiser assistir em cartaz aqui. E hoje é o último dia do festival. Se alguém quiser assistir, ela volta na quinta, também é a última chance. Eu recomendo. Enfim, e por último, convido a todos a comer um docinho aqui do Cinesesc que oferece pra vocês. Tchau, tchau.